Porém, é bem verdade que existem oposições para com esse trabalho. Só dizer o trabalho continua é algo bom e é algo que nós estamos fazendo, que os senhores e as senhoras estão fazendo. Mas existem resistências quanto a essa ação contínua, a esse presente contínuo. Existe uma ação que não é apenas cultural. Não é apenas cultural, é uma ação diabólica, é uma ação infernal. Essa ideia de se opor ao evangelho, de se opor à mensagem, de se opor à pregação, isso através de alguns elementos, como por exemplo da cultura, é algo que vem do próprio inimigo de Deus. De modo que eu quero dizer aos senhores que aqui estão, que há um lado espiritual nesse prisma, que não pode ser desprezado. Entregar um simples livro ou a palavra de Deus é algo perigoso. É perigoso por quê? É perigoso porque há uma ação do diabo contra os que fazem a obra do Senhor. E o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 2,14, ele diz que aquilo que é espiritual só pode ser discernido por quem é espiritual. Aqui no Brasil nós temos facilidade para isso, mas existem países que entregar uma Bíblia é correr risco de prisão. Entregar uma Bíblia é correr risco de morte. De modo que cada um dos senhores que estão aqui como delegados da missão celestial tem que entender que há oposição ferrenha contra a Bíblia, a palavra de Deus. O livro mais criticado, mais odiado, mais rejeitado em universidades, escolas, pela classe da elite pensante, apesar de que as obras literárias, seculares, elas não são tão bem documentadas como a Bíblia, mas a Bíblia é rejeitada. A Bíblia, ela é posta de lado por filósofos, ela é posta de lado também por teólogos liberais, que não creem na sua inerrância, na sua inspiração divina. A Bíblia, ela é odiada por autoridades seculares. E quando nós falamos dessa oposição contra o evangelho, ela pode vir do secularismo, ela pode vir do relativismo, ela pode vir da acomodação espiritual, que muitos não têm mais desejo de evangelizar, pregar ou falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, se há alguém que quer roubar a palavra do homem, esse alguém se chama diabo. Isso é muito sério. Se você pegar a sua Bíblia em Mateus 13, 22, o Senhor Jesus diz: e a que foi semeada entre espinhos, ela foi sufocada. Vejam bem que nós temos na parábola de Mateus 13 alguns elementos que se opõem à palavra, mas um deles é o diabo. Veio o diabo e arrancou a palavra. Mas se você prosseguir, você vê no Mateus 13, 22, que Jesus disse: as seduções, as fascinações deste mundo roubam a palavra de nós. Nós podemos analisar que a igreja, ela tem muita coisa, ela tem Bíblia, ela tem teologia, ela tem louvor, mas a igreja é distraída com a palavra. Quando você lê Lucas capítulo 10, foi isso que Jesus disse para Marta: tu andas muito distraída, e se há uma coisa que rouba o prazer de pregar a palavra, são as distrações desta vida. Minha fazenda, minha chácara, meus negócios, minha filosofia, minha vida, meu doutorado. A Bíblia, como dizia Gilberto Piquering, torna-se apenas elemento para consubstanciar o pregar o dízimo, o pregar a oferta, ou pregar uma cura, ou pregar uma bênção. Mas a Bíblia, como elemento de santidade, João 17, 17, ela é desprezada. A Bíblia, como luz para a vida, ela é desprezada. Como você lê o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia ela é deixada de lado porque muitos passam a priorizar citações orientais, provérbios dos homens, mas se esquecem de citar 28 provérbios, do capítulo 1 até o 31 de Provérbios. A Bíblia tem tudo o que a nossa alma precisa. Ela é o pão do céu, ela é a luz da nossa vida, ela é a espada cortante, ela é mais viva do que qualquer pensamento filosófico. A Bíblia é a palavra de Deus.
E contra essa palavra o diabo se levanta. Contra essa palavra o diabo ele se coloca de pé. Mas a igreja, os gideões vão continuar de pé pregando a palavra, entregando a palavra. Quem dos senhores trouxe uma Bíblia hoje aqui pela manhã? Levante essa sua Bíblia. Vocês sabem por que essa Bíblia ela é odiada? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Basta você olhar para 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo. Então quem está cegando as pessoas para que o Evangelho não entre? O diabo. Mas sabem por que as pessoas odeiam? Porque a Bíblia é um espelho que mostra a sujeira. Romanos capítulo 1, 28, 29. A Bíblia diz que como o mundo não quis conhecer a Deus, Deus os entregou às paixões infames. Quem é que fala contra pecado, contra imoralidade, contra adultério, contra fornicação, contra prostituição, contra mentira, contra tudo que não presta? A Bíblia. Você quer que o trabalho continue? Colocar Bíblias pode ser um perigo, mas colocar a Bíblia pode ser a arma para tirar o mundo da desgraça, do medo, da depressão, da tristeza, porque você tem nas mãos a bomba de Deus que pode transformar o mundo. Romanos 1,16, o Evangelho é o quê? Vamos lá, grita bem forte, o Evangelho é o quê? Poder de Deus, mais forte, o Evangelho é o quê? Aqui não é filosofia humana, aqui não são concepções humanas, aqui não são ideologias humanas, aqui é o poder de Deus. A palavra é o Evangelion, não é livro, é o Evangelion, é Cristo, é a palavra viva. E quando você entrega, por que funciona, pastor Ziel? Por que funciona? Por que tem autoridades que odeiam a Bíblia? Se é um livro velho, caduco, ultrapassado, obsoleto, se é um livro que foi escrito há muitos anos, e por que eles odeiam? Porque a Bíblia não é um livro morto, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra ela é viva, e ela é o que mais? Eficaz. Queridos,